mas eu queria vos falar aqui de um trabalho que é muito interessante. Depois dos pronunciamentos do NIA, um trabalho de Luca Bussotti. Luca Bussotti é esse senhor que vocês veem aqui, é um senhor italiano que é professor universitário, é um grande investigador, que ele escreveu um texto que muita gente não tomou em atenção. As pessoas falaram muito do NIA, mas esqueceram-se que antes de NIA falar, houve um artigo muito interessante, que eu vou pedir à produção para pôr aí. Vocês que são estudantes, procurem este artigo, né? Que é os processos de marginalização étnica e cultural na África pós-colonial, que fala do caso dos Amakwa de Moçambique, ou dos Macuas de Moçambique. Portanto, ele fala aqui de um aspecto muito interessante. Uma das coisas que eu gostei deste trabalho é que é um trabalho muito atrevido, um trabalho muito ousado, é um trabalho muito corajoso, porque ele põe o dedo na ferida em coisas que nós não gostamos de falar delas, coisas que gostamos de passar por cima delas, de colocar um penso rápido quando a ferida é grande. Quando nós temos um cancro, mas a gente põe um penso rápido por cima do cancro, que não vai curar o cancro. Então o Luca Bussotti provoca. E uma das coisas que ele provoca, não estou a dizer que eu concordo com ele ou não, mas ele levanta questões muito sérias. Uma das questões que ele levanta, e veja só, eu falo deste estudo por quê? Porque o estudo surge em menos de 2 meses ao pronunciamento de NIA. Agora, não sei se o NIA leu este artigo, mas bom, tenho alguma dúvida, mas se calhar não leu, mas talvez alguém foi falar com ele, que existe um trabalho que fala da marginalização dos Macuas. Mas este trabalho é um trabalho muito interessante, porque faz aqui uma resenha muito interessante, que diz que desde o tempo da luta armada, afirmou-se uma aliança num eixo, do eixo sul-norte. Este eixo sul-norte, a partir do sul, é, digamos, o epicentro no sul, nos Rongas e nos Xanganas, e no norte, nos Macondes. Esta aliança sul-norte, que foi firmada ainda durante a luta armada, é a mesma aliança dominante, na verdade, até os dias de hoje. É a aliança dominante até os dias de hoje. Não é por acaso que um general Nihia está a falar, porque ele acompanhou esse processo de 60 anos, ele viu qual foi a tendência dominante. Este eixo, Xangana-Ronga e os Macondes, foi o eixo dominante de sustento militar, político da própria Frelimo. É por isso que, ao longo da história, se vocês quiserem ver, mesmo do ponto de vista cultural, quais são, por exemplo, as culturas que foram exaltadas ao longo desse tempo? Você vai ver na Zona Sul, agora estou a falar da tese de Luca Bussotti. Atenção, estou a resumir a tese de Luca Bussotti. Na Zona Sul, Marrabenta, Macuaela, foram exaltadas. Mas você vai ver na Zona Norte, por exemplo, o Mapico, a escultura Maconde. Portanto, estas aqui, mesmo nos vários festivais culturais, estas sempre ganharam preponderância. Portanto, a construção do Estado-nação, a construção da unidade nacional, não só visou marginalizar o diferente, portanto, a marginalização política e social, mas também houve a marginalização cultural. Portanto, a produção cultural dos povos também sofreu por causa desta política discriminatória da própria Frelimo. Que as alianças políticas, as alianças ideológicas estavam por cima da cultura, estavam por cima da tradição, estavam por cima da história. É aquilo que alguém chegou a dizer. Eles levaram o estatuto do Partido de Frelimo e puseram por cima da Constituição da República. Sobrepuseram o estatuto do partido sobre a Constituição da República. É por isso que nós temos deficiências na construção do nosso próprio Estado. Não sabemos qual é que é a direção do nosso Estado. Onde é que nós vamos? E nós vamos nos conduzindo em 47 anos de governação, de Estado. Mas um Estado imaginário. É por isso que é difícil em Moçambique você perguntar a alguém qual é o projeto de nação que nós temos. Qual é o projeto de sociedade que nós temos. Porque aquilo que foi sendo construído ao longo do tempo é tudo que é antissocial, que é tudo que é antinacional, que é tudo que é contra a unificação.
Apesar de se usar termos como unificação, ou como termos comunidade nacional, mas toda a prática foi uma prática antinacional. Foi uma prática discriminatória. Foi uma prática de segregação. É por isso que logo depois da independência, nós tivemos irmãos nossos porque pensavam diferentes. Foram os campos de reeducação, que eram campos de fuzilamento, na verdade. Eram campos de extermínio. Foi exterminada a sociedade politicamente. Né? A sociedade traz um trauma do extermínio político. Foi exterminada socialmente, foi traumatizada culturalmente e foi, até certo ponto, estrupada ideologicamente. Então, isto é que foi a construção do Estado para o Partido Frelimo. Portanto, uma construção a partir da criação de traumas, uma construção a partir, digamos, da violência cultural e ideológica sobre o próprio povo. Mas é assim como se construiu. Então, esse eixo que fala Luca Bussotti, entre o sul e o norte, entre os Xanganas, os Rongas e o norte, é este eixo dominador ao longo da história e que dominou não só politicamente, socialmente, mas também dominou culturalmente. E é por isso mesmo que os próprios macuas, apesar de serem uma etnia maioritária, depois vem os Senas, ao longo da história deste país, sempre ficou claro a marginalização deste povo. Mas quem quiser bases científicas, com exemplos, leia o estudo, que é justamente para perceber esta formulação, por que razão é que hoje começam a aparecer os nihias, justamente a reclamar que os macuas têm um espaço do qual eles foram esquecidos.